Imagine um pequeno barco sem tripulação navegando silenciosamente pelo Mar Negro. Acima dele, um poderoso caça russo, avaliado em dezenas de milhões de dólares, corta os céus. O piloto russo, confiante em sua superioridade tecnológica, desce para verificar o que parece ser apenas mais um drone marítimo ucraniano. Um erro fatal. Em segundos, um míssil dispara da superfície do mar. O caça não tem tempo de reagir. O tiro foi certeiro, confirmado por uma forte explosão. Metal retorcido cai em direção às águas escuras. Pela primeira vez na história da guerra moderna, um drone marítimo acaba de derrubar um avião de combate tripulado. Isso não é um roteiro de filme. É um acontecimento impressionante que ocorreu há poucos dias atrás, a apenas 50 quilômetros da costa russa. A Ucrânia, um país sem marinha convencional significativa, acaba de reescrever as regras da guerra naval e aérea com um único golpe. Um golpe de engenhosidade. E quer saber por que isso pode mudar completamente o jogo? Veja. O Mar Negro se transformou no laboratório mais perigoso do mundo para inovações militares. Desde 2022, a Ucrânia vem desenvolvendo uma frota fantasma de drones marítimos que atormentam a poderosa frota russa do Mar Negro. Mas até agora, esses drones eram apenas ameaças para navios. Ninguém imaginava que poderiam representar perigo para aeronaves. Esse incidente que descrevi agora há pouco ocorreu em 2 de maio de 2025, nas águas próximas a Novorossiysk, um porto vital para a Rússia. A operação foi conduzida pelo misterioso Grupo 13 da inteligência militar ucraniana. Pense nisso, um país invadido com recursos limitados acabou de realizar algo que nenhuma potência militar jamais conseguiu antes. Como isso foi possível? Bem, o protagonista desta história não é um destroyer de bilhões de dólares ou um submarino nuclear, como muitos podem pensar. É um pequeno barco não tripulado de aproximadamente 8 metros de comprimento. O Magura V7 é essencialmente uma versão ampliada do Magura V5, um drone marítimo que a Ucrânia vem usando desde 2023. Enquanto o V5 media 5,5 metros, o V7 cresceu para cerca de 8 metros, ainda assim minúsculo comparado a qualquer embarcação militar convencional. Imagine um barco rápido, com perfil extremamente baixo sobre a água, quase invisível aos radares. Seu casco foi redesenhado na proa para melhor estabilidade em mar agitado. Ele navega a até impressionantes 78 km por hora, silencioso e mortal. Mas o que torna o Magura V7 verdadeiramente revolucionário não é seu tamanho ou velocidade, é sua versatilidade. Originalmente, drones como o Magura V5 eram simples kamikazes navais, carregavam explosivos na proa para detonar contra navios inimigos. O V7, por outro lado, foi concebido como uma plataforma modular. A ideia dos engenheiros ucranianos ao construir esses drones era no mínimo ousada. E se pudéssemos transformar esses drones em plataformas antiaéreas móveis? Agora, mais impressionante que o Magura é a forma que eles realizaram esse ataque no dia 2 de maio. 3 drones Magura V7 navegavam em direção a Novorossiysk. Estamos falando de uma distância considerável, algo em torno de 420 milhas náuticas ou 780 quilômetros do litoral controlado pela Ucrânia. Uma operação de longo alcance profundamente dentro do território que a Rússia considera seu quintal. A Rússia, já calejada com esse tipo de ataque, aprendeu algumas duras lições. Os drones foram rapidamente detectados e alarmes soaram nas bases russas. A ameaça parecia familiar, mais um ataque de drones suicidas contra instalações portuárias ou navios. E com isso, os russos despacharam 2 caças Su-30 SM para interceptar e destruir os intrusos. Esses jatos de 2 lugares, pertencentes à aviação naval russa,
são máquinas de guerra sofisticadas, equipadas com canhões de 30 milímetros e mísseis Arar avançados. O primeiro Su-30 desceu para altitude baixa. Os pilotos precisavam voar próximo à superfície para identificar e neutralizar os pequenos alvos com canhões ou foguetes não guiados. Mas era exatamente isso que os ucranianos esperavam. Enquanto um ou mais drones atraíam a atenção, os outros se posicionavam estrategicamente. O caça russo se aproximou, confiante. Afinal, era apenas um pequeno barco sem tripulação contra uma das aeronaves de combate mais avançadas da Rússia. A 50 quilômetros a oeste de Novorossiysk, um dos drones lançou seu míssil. O projétil cortou o ar em direção ao Su-30. O impacto foi direto. Uma explosão iluminou o céu do entardecer. O caça russo, atingido em cheio, perdeu o controle e caiu no mar. Os dois tripulantes conseguiram ejetar e foram posteriormente resgatados por um navio civil que navegava nas proximidades. Mas a operação não havia terminado. Um segundo Su-30, também respondendo à incursão, foi igualmente surpreendido. Outro míssil disparado de outro drone, outro impacto direto. Este segundo avião também caiu no mar, mas com destino mais trágico, seus dois tripulantes provavelmente não sobreviveram. Em questão de minutos, a Ucrânia havia abatido 2 caças Su-30 usando apenas pequenos barcos não tripulados. O que tornou possível este feito extraordinário foi a adaptação de mísseis Arar para uso em plataformas marítimas. Inicialmente, relatórios indicavam o uso de mísseis R-73, que são mísseis originalmente de fabricação soviética. Estes projéteis Arar de curto alcance são conhecidos por sua excelente manobrabilidade e capacidade de engajar alvos em ângulos amplos. Mas informações mais recentes revelaram algo ainda mais surpreendente. A Ucrânia estava usando mísseis americanos AIM-9 Sidewinder nos seus drones Magura V7. Pense na ironia. Mísseis americanos montados em drones ucranianos improvisados, derrubando caças russos sobre o Mar Negro. O chefe da inteligência militar ucraniana, Khyrylo Budanov, confirmou que vários modelos foram testados, mas o Sidewinder apresentou os melhores resultados. Segundo ele, os 2 Su-30 abatidos em 2 de maio foram derrubados precisamente por esses mísseis AIM-9. Normalmente, esses mísseis são disparados de caças em alta altitude, com alcance de até 20 a 30 quilômetros. Mas lançados da superfície do mar, seu alcance prático é menor, cerca de 10 quilômetros. Isso significa que o drone precisava estar relativamente próximo e aproximadamente apontado na direção do avião inimigo. Ele estava na hora e na distância certa. É importante lembrar que o uso de drones marítimos pela Ucrânia vem aumentando consideravelmente e tornou-se bastante evidente já em outubro de 2022, quando a Rússia iniciou sua invasão. No dia 29 daquele mês, vários USVs atacaram simultaneamente a base naval russa de Sevastopol, na Crimeia. No ano seguinte, a Ucrânia refinou seus drones e intensificou ainda mais seu uso no Mar Negro. O modelo Magura V5 foi apresentado numa feira de defesa na Turquia em julho de 2023, com seus apenas 5,5 metros. Um equipamento rápido e difícil de detectar. Paralelamente, o Serviço de Segurança da Ucrânia desenvolveu drones similares apelidados Sea Baby, que foram usados em operações de alto impacto, incluindo o ataque à Ponte da Crimeia em julho de 2023. Em 2024, os drones navais ucranianos já atingiam um patamar de maturidade impressionante. Em fevereiro e março daquele ano, ataques atribuídos a drones do tipo Magura resultaram no afundamento de 2 navios de guerra russos, o navio de desembarque Cesar Kunikov e o navio patrulha Sergei Kotov. Mas o verdadeiro salto evolutivo ocorreu em junho de 2024,
quando um drone naval ucraniano equipado com míssil engajou e derrubou um helicóptero russo Ka-29 que tentava destruir outros drones. Foi o primeiro teste bem-sucedido da nova capacidade antiaérea. Em dezembro de 2024, a inteligência ucraniana afirmou ter usado drones com míssil R-70 e 3 para abater 2 helicópteros Mi-8 russos sobre o Mar Negro. Mas agora, com a estreia do Magura V-7 no início desse ano, estamos vendo o auge dessa evolução. Maior, mais sofisticado e equipado de fábrica com suportes para mísseis, este modelo foi mantido em segredo até ser revelado após o abate do Su-30 em maio. Em apenas 2 anos e meio, a Ucrânia transformou lanchas explosivas improvisadas em plataformas de mísseis sofisticadas, capazes de derrubar aeronaves de combate avançadas. E quer saber como a Rússia reagiu a esta humilhação pública? Com silêncio oficial. O Ministério da Defesa russo não emitiu resposta formal alguma, adotando a tática do avestruz, enfiar a cabeça na areia e fingir que nada aconteceu. Mas nos bastidores, o pânico era evidente. Fontes não oficiais russas acabaram corroborando partes da história. O proeminente blogueiro militar Haibar, considerado próximo ao Ministério da Defesa russo, confirmou em seu canal Telegram que um Su-30 da aviação naval foi abatido por um míssil lançado de um barco não tripulado ucraniano. Sua mensagem foi reveladora. Os pilotos ejetaram e foram recolhidos por marinheiros civis. Ambos estão vivos e que se dane o avião. Que se dane o avião? Um caça de 30 milhões de dólares? Esta declaração desesperada tentava minimizar o impacto psicológico da perda, mas acabou confirmando o vexame. Outro comentarista russo, Vladislav Shuridin, descreveu o episódio como um caso em que os ucranianos atraíram e pegaram o caça desprevenido, claramente admitindo a vergonhosa falha tática do lado russo. Enquanto isso, quase simultaneamente, drones marítimos ucranianos atacavam alvos em terra na região de Novorossiysk. Na madrugada de 3 de maio, o prefeito da cidade declarou estado de emergência após explosões causadas por drones atingirem um terminal de grãos e edifícios residenciais. A mensagem era clara: nem seus aviões, nem seus portos, nem mesmo seu espaço aéreo estão seguros. O abate do Su-30 por drones marítimos representa muito mais que um feito técnico impressionante. É uma mudança fundamental no equilíbrio de poder no Mar Negro. Quase todos os grandes navios de guerra russos remanescentes no Mar Negro refugiaram-se em portos como Novorossiysk ou estão operando com extremo cuidado. Operações anfíbias ou bombardeios costeiros tornaram-se praticamente inviáveis. A Rússia agora enfrenta um dilema devastador. Para combater drones que custam algumas dezenas de milhares de dólares, precisa empregar soluções que custam milhões. Caças multimilionários voando para caçar barcos-bomba de baixo custo mostram bem essa disparidade absurda. Mísseis antinavio tradicionais têm dificuldade contra um drone tão pequeno, e usar um míssil de cruzeiro ou torpedo contra um barco de poucos metros é economicamente inviável. Mas agora, eles têm um motivo a mais para se preocupar. A ameaça dos drones se estende também ao domínio aéreo. Antes, os drones navais eram perigosos apenas para navios e portos. Agora, helicópteros e até caças russos correm risco ao operar sobre certas partes do Mar Negro. Isso força mudanças táticas profundas. Helicópteros antidrone russos precisarão de escolta. Caças terão que voar mais alto ou usar pods de mira para engajar esses pequenos drones à distância. Não dá para negar que a perda de um Su-30 de aproximadamente 50 milhões de dólares por um drone sem piloto causa impacto psicológico profundo. Pilotos russos passarão a ter mais cautela em missões marítimas, sabendo que podem virar presa. Imagine o impacto psicológico nos pilotos russos. Homens treinados por anos em aeronaves de última geração, acostumados a se verem como a elite das Forças Armadas. Agora, eles precisam temer pequenos barcos sem tripulação.
É como um leão sendo derrotado por um enxame de abelhas. Como disse um oficial da OTAN, isso reescreve as regras da guerra naval e obriga as forças aéreas a reavaliarem ameaças que antes ignoravam. Para a Ucrânia, cada vitória dessas aumenta muito o moral de seus homens. Demonstra que, mesmo com recursos limitados, a criatividade e a determinação podem superar a força bruta. Como disse o presidente Zelensky após o incidente, quando não podemos competir em quantidade, competimos em qualidade e inovação. Cada drone nosso vale por 10 tanques deles. Esta narrativa de Davi contra Golias ressoa profundamente, não apenas na Ucrânia, mas em todo o mundo. É a história do mais fraco superando o mais forte através da inteligência e da adaptabilidade. E para a Rússia, cada derrota dessas corrói não apenas sua capacidade militar, mas também sua imagem de superpotência invencível, tanto internamente quanto no cenário global. A Rússia, com todo o seu poderio militar, seus caças de última geração e seus navios de guerra, está sendo desafiada por um país que improvisa drones a partir de peças comerciais e adapta mísseis para usos nunca antes imaginados. É uma lição poderosa para nações ao redor do mundo. Nos dias atuais, o tamanho do seu orçamento militar importa menos que a criatividade dos seus engenheiros e a determinação dos seus soldados. A Ucrânia, um país invadido, com recursos limitados e sem acesso ao mar, conseguiu não apenas sobreviver, mas inovar de formas que estão reescrevendo os manuais militares globais. Como disse um comandante ucraniano após o abate do Su-30, eles têm os rublos, nós temos as ideias, e no final, as ideias sempre vencem. Enquanto os russos contam suas perdas e repensam suas táticas, uma coisa fica clara: a guerra do futuro não será vencida pelos mais fortes, mas pelos mais inteligentes. E nessa guerra, a Ucrânia acaba de marcar um ponto decisivo. O que você acha? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de se inscrever para mais análises sobre os conflitos que estão moldando nosso mundo. Até a próxima!